queridos, queridas, o tema desse vídeo é o racismo. E antes da gente ingressar na análise constitucional e legislativa que veda a discriminação e o preconceito em face de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, a gente vai fazer um breve apanhado histórico para a compreensão da temática. Então, nós não vamos nos adiantar lá no Brasil colônia, do descobrimento do Brasil, mas nós vamos colocar como ponto inicial a escravidão. O Brasil utilizou durante séculos o modo de produção escravagista, principalmente da população negra africana trazida, à força de forma violenta para trabalhar, principalmente no setor agrícola brasileiro, e isso gerou consequências que reverberam até hoje. Quando acabou a escravidão no país, nenhuma política compensatória ou de inclusão do negro na sociedade brasileira do ponto de vista socioeconômico foi introduzida. Eles foram largados à própria sorte. E mais, práticas da cultura negra foram criminalizadas, como a capoeira, o samba, políticas de saúde higienistas se voltavam contra essa população. Inclusive, por ocasião do Congresso Universal das Raças, que aconteceu em 1911, na França, em Paris, o João Batista de Lacerda apresentou uma teoria de embranquecimento da população do Brasil, com abertura para a imigração do europeu. Essa política de embranquecimento, quando ele tratou disso, apresentou essa teoria no Congresso, ele abre a sua fala demonstrando a imagem de uma obra, a Redenção de Cã, que numa metáfora se utiliza de uma passagem bíblica a respeito de Cã, que seria a origem dos grupos africanos, para tratar como seria uma redenção. O embranquecimento pela miscigenação branca seria a salvação da população brasileira. Isso, claro, pautado em teorias eugênicas que tratavam a herança genética como fator de sucesso ou fracasso da população. Essa teoria eugenista, que dá início com Francis Galton, em 1888, ela foi bastante orientadora de políticas de Estado voltadas contra a população negra. Essa questão não foi tão evidente, o racismo não era tão evidente como em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tinha uma política da única gota. Então, o indivíduo cuja ancestralidade aparecia em algum dos seus níveis, um único negro, era capaz de traçar toda uma geração como negra, e isso era a causa para tratamento diferenciado perante a lei, concedendo tão somente deveres e nenhum direito. Aqui no Brasil, durante a escravidão, os negros eram tratados tão somente como coisa, como propriedade dos seus donos. Isso os exigia deveres também, mas não concedia direitos. Foi a reificação do indivíduo, o tratamento da pessoa como coisa. Isso tem uma certa mudança por ocasião das obras do Gilberto Freire. Gilberto Freire, em várias obras publicadas, mas principalmente em Casa Grande Senzala, demonstra uma democracia racial. Ele nos induz a acreditar que no Brasil vivíamos em um grande congraçamento entre brancos, negros e mulatos, e essa teoria da democracia racial só veio a ser questionada e enfrentada na Escola Sociológica Paulista pelo Florestan Fernandes em 1960. Mas ainda a bradada e falsa teoria da democracia racial ainda vigora para muitos setores, inclusive acadêmicos, dentro do nosso país. Não existe democracia racial. Não houve um enfrentamento direto, uma leitura realística de como os negros são tratados no país, mas, de fato, não existe uma democracia racial. Quando a gente avalia, por exemplo, dados, a gente percebe que não há sequer um ministro de Estado negro, nós não temos no STF negros, nós temos no Congresso Nacional uma proporção de negros de 30% no Senado e 20% somente dos deputados federais, que são negros.
Para cada 10 negros analfabetos, apenas 2 brancos são analfabetos. 80% dos mais ricos são brancos. 70% dos mais pobres são negros. 7 em cada 10 assassinatos cometidos em operações policiais são negros. A cada 12 minutos, um negro morre assassinado no Brasil, e isso também reverbera para o campo das mulheres, porque enquanto nós percebemos uma queda no número de feminicídios das mulheres brancas, em 2017, o índice de mulheres negras assassinadas, que era de 48%, subiu para 62%. Então, esses dados são alguns daqueles que demonstram que não existe democracia racial, porque a democracia racial não é a percepção de que convivemos de maneira igualitária, mas sim que políticas públicas e direitos fundamentais são exercidos pela população, independente da sua raça, independente da cor, da etnia, da religião e também da procedência nacional. Esses números levam abaixo a teoria, então, bradada lá nos idos do século XX, nos anos 20 e 30, principalmente, de que aqui não existia atitudes de preconceito e discriminação. Outro fator importante que quebra essa teoria é o fato no ano de 1951, a gente passar a contar com a Lei Afonso Arinos. Essa Lei Afonso Arinos introduziu, enquanto uma contravenção penal, atos de discriminação e preconceito. Agora, o enfrentamento dessas questões se deu realmente na Constituição de 1988. Veja bem, entre os constituintes, de 529 membros, apenas 11 eram negros. E esses parlamentares negros montaram um movimento dentro da própria Assembleia Nacional Constituinte, que conseguiu introduzir o nosso inciso 42 do artigo 5º, mandando criminalizar a conduta de racismo. Então, pontuando a partir da Constituição Federal, nós encontramos a temática, claro, no artigo 1º, inciso 3º, como supra-princípio constitucional. A dignidade da pessoa humana, então, vai ser o laço desencadeador da proteção e da vedação de condutas de preconceito e discriminação. Lá no artigo 3º, onde nós apontamos os objetivos fundamentais do Brasil República, no nosso inciso 4, nós vemos que um dos fundamentos do Brasil República é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Também temos o artigo 4º, nos traçando que o Brasil, nas suas relações internacionais, se pauta pelo repúdio ao terrorismo e o racismo, consignado no inciso 8º, no nosso artigo 5º, inciso 42, temos que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, desencadeando esse mandamento constitucional de criminalização, no ano de 1989, surge a Lei 7.716. Então, no primeiro momento, o que nós temos que analisar? O racismo é crime, tendo em vista que a própria Constituição assim ordena, mandado constitucional de criminalização. O próprio artigo 5º, inciso 42, vai pontuar que é um crime imprescritível e inafiançável, e as penas geradas por essa conduta serão de reclusão. Aqui já dica de prova, dica de concurso, dica de OAB, porque sempre tentam confundir esse aspecto. A nossa lei de racismo, ela é imprescritível, ela é inafiançável e ela prescreve pena de reclusão. Entretanto, o racismo não é crime hediondo, não é crime equiparado a hediondo e ainda pode ser oferecida graça, indulto e anistia para crimes desta ordem. Correto? Seguindo, todos os crimes, portanto, da Lei 7.716 são passíveis de reclusão.
O objeto jurídico que a norma tutela é a dignidade da pessoa humana e o direito à igualdade. Então, partindo para a análise específica da Lei 7.716, é preciso pontuar, num primeiro momento, que a lei, quando surgiu, definiu os crimes de preconceito de raça e cor, tão somente. Em 1997 é que foram inseridos a etnia, a religião e a procedência nacional. E mais, em 2003, o STF, analisando o HC 82424, ampliou o conceito de raça para os fins da lei. Então, o STF apontou que na atual etapa da ciência não é possível mais fixar raça em critérios biológicos ou genéticos e que a leitura de raça deve ser vista sob o ponto de vista étnico-cultural, se ampliando então o seu conceito. Ele fez isso porque nesse HC estava sendo discutido o crime cometido por um indivíduo que fez publicações se voltando contra judeus. E, então, essa análise de raça ampliada foi para colocar na proteção da Lei 7.716 os judeus. Então, houve uma ampliação para além daqueles critérios pontuados pela lei. Em 2019, no julgamento da ADO 26, o STF pontuou a questão da transfobia e da homofobia. Atos discriminatórios ou preconceituosos em decorrência de transfobia e homofobia são enquadrados nos tipos penais previstos na Lei 7.716. Então, esse é o primeiro critério, porque no artigo 1º nós temos a consideração que serão punidos, na forma da lei, os crimes resultantes de preconceito e discriminação em razão da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, isso num aspecto legislativo, e num aspecto de interpretação conforme a Constituição, tido pelo próprio STF, primeiro no HC 82424 de 2003, conceito de raça é o conceito sociocultural, voltado para grupos vulneráveis, e na decisão da ADO 26, transfobia e homofobia também serão tipificados aqui no corpo da Lei 7.716. O artigo 2º foi vetado por ocasião, claro, da sua discussão do procedimento legislativo, e o nosso artigo 3º dá início aos tipos penais específicos, porque vai apontar que impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a cargo da administração direta ou indireta, bem como a concessionárias de serviços públicos, vai ter uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, relembrando, os crimes aqui constantes, os crimes de racismo serão punidos sempre com reclusão, não haverá modalidade culposa, são só modalidades dolosas, e esse artigo 3º vai colocar a conduta de impedir ou colocar obstáculo para que alguém ingresse no serviço público em decorrência de discriminação e preconceito naqueles aspectos que a gente viu no artigo 1º. Aqui vale considerar que da administração pública indireta faz parte, por exemplo, autarquias, fundações públicas, empresas de economia mista, as concessionárias são as concessionárias de serviço público, e que a vítima ela deve ser habilitada. Então, se há algum obstáculo ou impedimento em decorrência de questões técnicas, por exemplo, contratação de advogado, entretanto, ele não está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é um empecilho, um obstáculo que, por óbvio, não vai estar sendo apreciado aqui, vai afastar a tipicidade do artigo 3º. O artigo 3º também vai trazer um parágrafo único, descrevendo que incorre na mesma pena, ou seja, de 2 a 5 anos, quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. O que é promoção funcional? Aqui a gente tem que buscar lá no direito administrativo que
a promoção dentro daquela profissional no serviço público que tem um quadro funcional, que a promoção é a maneira de ingresso a um cargo em um nível superior àquele em que está sendo ocupado por esse servidor público. O que nós vamos pontuar com isso? Que qualquer empecilho à promoção, ou seja, a caminhar na carreira, a subir na carreira em decorrência do preconceito e da discriminação, vão ser punidos na forma do caput do artigo, ou seja, de 2 a 5 anos. O artigo 4º vai colocar aspectos semelhantes, mas aí no que diz respeito à empresa privada, porque vai apontar que negar ou obstar emprego em empresa privada pelas mesmas razões, ou seja, por discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, também terá uma pena que será a reclusão de 2 a 5 anos. Sendo que aqui no artigo 4º nós temos um parágrafo 1º indicando que incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, de práticas resultantes de preconceito, de descendência, de origem nacional ou étnica, primeiro, deixar de conceder equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Então, um exemplo disso. Agora, em época de Covid, num hospital, são distribuídos equipamentos, o EPI, para alguns funcionários e outros que ocupam a mesma posição ou ocupam ali o mesmo espaço, não recebem esse equipamento, em decorrência de um dos aspectos de vedação da lei, por preconceito e discriminação, então, de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional, vai estar caracterizado o tipo. O inciso 2º vai colocar o impedimento à ascensão funcional do empregado ou colocar qualquer obstáculo em outra forma de benefício profissional. E o inciso 3º, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, principalmente no que diz respeito ao salário. Então, essas 3 condutas vão incorrer na mesma pena, lá do nosso CAPT, o preceito secundário do nosso CAPT, 2 a 5 anos de reclusão, sempre reclusão. O parágrafo 2º traz uma exceção a todo sistema penal previsto no Código Penal, na parte especial, na parte geral do Código Penal, porque ele indica que ficará sujeito às penas de multa e prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção de igualdade racial, quem, em qualquer anúncio ou qualquer forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos próprios de raça ou etnia para empregos cujas essas exigências não sejam justificáveis. Aqui nesse parágrafo 2º do artigo 4º, a gente tem que colocar, primeiro, a observação de que esse anúncio, então, vai estar tendo uma conduta dinâmica, né, de discriminação, ele está anunciando ali e ele vai impedir esse acesso à vaga ou recrutamento em decorrência de descrição do que vai ser requerido ou impedido. Então, colocar um anúncio falando somente aceitamos mulheres brancas, ou somente aceitamos homens de olhos azuis, ou não recebemos fichas de negros, são critérios, claro, que incidirão aqui no tipo penal. Mas a consideração importante também aqui do parágrafo 2º é o fato de que a pena prevista é uma pena de prestação de serviços à comunidade, acumulado com a multa, mas é uma pena restritiva de direitos. E na regra geral, lá do Código Penal, no artigo 44, você pode ter a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, caso você detenha os requisitos exigíveis, pena inferior a 4 anos, não ser reincidente em crime doloso. Então, não é essa leitura. O preceito secundário dessa conduta é já
o que seria a pena substitutiva. Essa pena, então, restritiva de direitos, que é a prestação de serviços à comunidade, excepcionalmente aqui aparece como uma pena originária e não substitutiva. Isso é bastante importante para vocês lembrarem. O artigo 5º indica a conduta de recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Lembrando, sempre em razão de discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Nesse artigo 5º, então, você não atender ou você recusar o ingresso desse indivíduo em decorrência desses fatores, uma pena de 1 a 3 anos. Artigo 6º, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, também previsto como tipo penal aqui, com uma reclusão de 3 a 5 anos. Aqui a pena é maior. Exceto lá no parágrafo 2º do artigo 4º, que prevê pena de multa e uma restritiva de direitos, qual seja a prestação de serviço comunitário, aqui no artigo 4º, no artigo 6º, vem uma pena diferenciada. Nós temos uma pena maior, de 3 a 5 anos. Veja, várias considerações. Primeiro, a LDB antes previa a organização do ensino em graus. Hoje não é mais assim, nós temos educação básica e educação superior. Entretanto, é a mesma leitura, nós vamos interpretar com a nova sistemática posta pela LDB, nós temos educação básica e ensino superior. Isso correspondia aos graus. Então, estaria fora da proteção aqui do artigo 6º, aquele que faz um cursinho preparatório. Para esses casos, em razão do princípio da legalidade, da estrita legalidade, vai recair o artigo 20, que é genérico, e nós vamos chegar lá, não se preocupe antes da hora. O parágrafo único do artigo 6º indica que se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada em 1/3. Então, aqui nós temos uma agravante que aumenta em 1/3 a pena se for praticada contra menor de 18 anos. Ou seja, está vedando o acesso a um adolescente ou criança e isso vai ter uma causa de aumento de pena de 1/3. Depois nós temos o artigo 7º, indicando que quem impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar, também terá uma pena um pouco maior, né? Equiparável ao artigo anterior, de 3 a 5 anos. Veja, ele pontua algumas coisas e dá uma amplitude ao final. Ele coloca hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Esse qualquer estabelecimento similar é um termo aberto que vai autorizar a analogia na subsunção da conduta ao tipo penal. Então, por exemplo, pensionato está aqui, né? Pousada está aqui, contemplado pelo tipo penal. Artigo 8º, impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Uma pena, então, de 1 a 3 anos, sempre reclusão. Também aqui traz esse critério aberto, porque ele vai falar em locais semelhantes abertos ao público. Aqui tem uma discussão, por exemplo, você pode impedir o acesso a, por exemplo, um restaurante de um clube fechado, ou hotel que tem um restaurante e que só deixa, por exemplo, o hóspede fazer suas refeições ali. Então, tem que analisar esse critério, porque nós estamos falando em direito punitivo, né, direito penal, então tem que avaliar essas questões da estrita legalidade. Seguindo aqui o artigo 9º, nós vamos ter a conduta de impedir o acesso
ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversão ou clubes sociais abertos ao público. A reclusão é de 1 a 3 anos. Impedir acesso ou recusar atendimento em salão de cabeleireiros, barbearias, termas, casas de massagem ou estabelecimentos com a mesma finalidade. Então, me deixa um conceito aberto. Esse é o artigo 10, pena de 1 a 3 anos. Artigo 11, impedir o acesso a entradas sociais em edifícios públicos e residenciais, e elevadores ou escadas de acesso aos mesmos. Esse critério aqui, gente, está aberto tanto para locais públicos como também para residências, edifícios residenciais. Isso é aquela questão de você colocar o elevador de serviço, o elevador escondido, para o ingresso de trabalhadores, para pessoas que trabalham ali, são empregados domésticos, por exemplo. Veja, existe a possibilidade de vedar algumas condutas, né? Mas aí justificáveis, como, por exemplo, você não pode entrar com um cachorro no elevador social. Você tem que usar o elevador de serviço. Você não pode entrar com carrinho de compra no elevador social. Ótimo, utilize o de serviço. Traje de banho para aqueles prédios, edifícios que tem piscina. Você não pode usar o traje de banho no elevador social. Mas você vedar o ingresso de pessoas que trabalhem ali, em razão de preconceito ou discriminação de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional, por óbvio que o crime está tipificado aí, a gente consegue adequar a conduta a essa vedação jurídica constante aqui no nosso artigo 11. O artigo 12 vai nos trazer que impedir o acesso ou uso de transporte público como avião, navio, barco, ônibus, trem, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Pena também prescrita, reclusão de 1 a 3 anos. Aqui no artigo 12, é claro que nós vamos inserir as novidades, né? Uber, 99, essas formas de transporte também estão contempladas aqui no artigo 12, até porque o próprio tipo penal prescreve como elementar qualquer outro meio de transporte concedido. Artigo 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Então, também há o impedimento em decorrência disso. Aqui também a pena é diferenciada, porque seria uma reclusão de 2 a 4 anos. Então, nós temos uma previsão diferenciada, mas para menos. Aumenta ali a prescrição mínima, mas diminui a prescrição máxima. O artigo 14, impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social, uma reclusão também de 2 a 4 anos. Veja bem, aqui está contemplada a união estável porque o próprio artigo 14 fala em convivência familiar e social. E aqui, por óbvio, família, nós temos que analisar pelo viés família constitucional, tá? Então, aqui cabe o extenso, a família extensa, e toda a perspectiva constitucional das novas famílias, né? O artigo 15 vetado, o 16 indica que constitui efeito de condenação, constitui como efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. Então, efeito secundário da pena, para quem for funcionário público, vai ser a perda do cargo. E para aqueles tipos penais prescritos que alcançam o comércio ou atividade privada, vai ser, pode recair na suspensão do funcionamento por até 3 meses. Aqui o objetivo não é quebrar o negócio, fechar o negócio, mas é aplicar uma pena razoável e em ambos os casos vai ter que ter a fundamentação. Não são efeitos automáticos.
deve haver a fundamentação, tal qual traçado no artigo 18. Os efeitos que tratam o artigo 16 não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, para aplicar esses dois possíveis efeitos secundários da pena, a perda do cargo para quem exerce serviço público ou a suspensão de funcionamento por até 3 meses do estabelecimento particular, o juiz vai ter que declarar em sentença e fundamentar as razões pelaquela condenação secundária. Aí nós chegamos no 20. O 20, gente, ele tem uma aplicação subsidiária. Ele vai incidir quando, por alguma razão das elementares do tipo, a conduta escapar dos tipos anteriormente prescritos. Então, por exemplo, a gente tem lá no artigo 20, né? Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Se, então, uma conduta não está expressamente prescrita nos artigos anteriores, de forma subsidiária, mais ampliada, vai recair aqui no artigo 20, cuja pena é a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, se escapa por algum elementar do tipo aos artigos anteriores, acaba incidindo aqui, porque é mais genérico, é mais ampliado. Então, aqui, a título de exemplo, o artigo 6º, a pessoa teve negada sua inscrição num curso preparatório para o vestibular. Não se enquadra no que está prescrito no artigo 6º. Por quê? Porque ela tem que ser em qualquer grau, curso preparatório não incidiria aqui, então recai lá para o artigo 20, porque ele é amplificado. Lá, se ele pratica, induz ou incita a discriminação, há a tipificação. Então, aqui, na verdade, ele praticou a discriminação, não deixando ingressar naquele curso preparatório alguém, claro, com a questão específica, o dolo específico, se preconceito ou discriminação em razão de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional. Então, o artigo 20 é esse para-choque, é essa forma ampliada de discriminação e preconceito. No parágrafo 1º, nós temos a apologia ao nazismo, nós vimos de maneira separada e bastante aprofundada, então aqui eu me resguardo a nem citar o parágrafo. No parágrafo 2º, tem o indicativo que qualquer dos crimes previstos no caput, se for cometido por meio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, vai ter uma pena diferenciada de 2 a 5 anos e multa. E no parágrafo 3º, nós vamos ter que, nesse inciso, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público, ou a pedido desse, então o Ministério Público, ou é ele que vai requerer, ou ele vai ser ouvido, ainda durante o inquérito, ou seja, na fase administrativa, sob pena de desobediência. Primeiro, o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares com o material respectivo. Faz todo sentido, né? Então, assim, você está avaliando, analisando uma conduta que pode estar tipificada aqui, o artigo 20, que é praticar, induzir ou incitar a discriminação, ou mesmo a forma qualificada da apologia ao nazismo, e você fez isso via algum meio de comunicação. Então, já de imediato, o juiz poderá, a pedido do Ministério Público, ou ouvido o Ministério Público, promover a busca e apreensão, o recolhimento desse material, para que ele seja tirado de circulação. O inciso 2 vai ainda falar que o juiz poderá declarar a cessação das transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio. Então, vamos supor uma propaganda de algum produto que promova preconceito e que essa propaganda está sendo veiculada. É claro que mesmo na fase do inquérito policial, o juiz pode pedir a suspensão dessa propaganda imediatamente. Ainda há
no inciso 3º, a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Então, a suspensão lá, se é uma página, se está veiculado na World Web, então também vai ser suspenso. Esse critério, claro, é de 2010, não é contemporâneo ao surgimento da lei, mas ele foi inserido aqui. Por último, o parágrafo 4º aqui do artigo 20 vai indicar que, na hipótese do parágrafo 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado, a destruição do material apreendido. Então, se é um material de apologia ao nazismo, lá constante no parágrafo 2º, ou qualquer outro material que promova preconceito e discriminação, esse material que talvez já tenha, inclusive, sido retirado de circulação, apreendido, vai ser destruído como efeito, aí sim, automático da condenação, porque já descrito aqui no corpo da lei, no parágrafo 4º do artigo 20. Essa é a nossa lei, 7.716. Eu considero uma lei importantíssima em todo o seu teor, mas eu considero que merece uma atenção especial o fato de que é uma lei que muda a sistemática da relação entre a pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade, porque é uma lei que prescreve uma pena substitutiva como originária, isso é bastante importante. A consideração da ampliação do espectro de proteção, primeiro era cor e raça, logo mais passou a ser cor, raça, etnia, religião e procedência nacional, do ponto de vista legislativo, mas que depois, numa interpretação conforme a Constituição pelo STF, no HC 82424 de 2003, passa a ter uma leitura de raça como um conteúdo sociocultural, e que, a partir da ADO 26 e do MI 4377, passa a homofobia e transfobia serem condutas também vedadas aqui pela lei, a utilização da lei, portanto, via decisão no âmbito das ações constitucionais. Então, esse é um instrumento importantíssimo na promoção da proteção dos espectros da objetividade jurídica protegida pela lei, qual seja dignidade da pessoa humana e o direito à igualdade. Fico por aqui, qualquer dúvida a gente tem um ambiente virtual para sanar qualquer delas que possa aparecer. Beijo, até mais!